A gente falou bastante de aconselhamento de casais, de homens, de mulheres. Há mil questões que a gente precisa meditar quando você vai aconselhar homens e mulheres. Você gasta mais tempo com o homem ou com a mulher, ou depende do caso, ou numa situação ambos devem ser tratados? Eu gasto mais tempo com a minha mulher. Ai, Jesus. Bom, hoje, se você está falando assim no meu dia a dia, No seu dia a dia ou dentro de uma situação de conflito dentro do casamento? muito interessante. Eu tenho sido procurado por muitos irmãos, muitos homens que não estão legal, que não tem bem. Então, dentro dos conflitos. Na verdade, hoje, por conta da especialização da Regina, ela, se for contar nós dois, ela está sendo muitíssimo mais procurada do que eu. Eu sou, como é que vou dizer, o efeito colateral. Ela é muito procurada por mulheres, e aí a gente chega à conclusão que, bom, precisamos conversar com seu marido. Uhum. E aí eu entro na parada, entendeu? Então, por tabela, eu sou o efeito colateral Uhum. do que a Regina está fazendo. Mas na questão do meu andar na igreja, nas agendas, no dia a dia, eu tenho sido alguém acessado para coisas, às vezes profissionais, emocionais, não tanto casamento, mas quando chega na área de casamento, quando eu chego e percebo que na área profissional, a área emocional não está boa, é porque o casamento precisa de um ajuste, de um alinhamento e correção de alguma rota. Legal. Bom, e vamos lá, uma pergunta que sempre fica no ar. Qual é o limite entre um aconselhamento e a busca por uma terapia? Até quando você deve manter Muito o bom. aconselhamento? E existem situações que sai do âmbito pastoral e vai para um psicólogo, Sim, e esse cara, esse profissional, ele deve ser cristão? muito bem. São duas coisas, né? A diferença entre aconselhamento e terapia. Vamos começar por aí. Aconselhamento, você pode se dar ao luxo de dar a sua opinião e a sua visão bíblica sobre o caso que está sendo tratado. Então você fala, você expõe, você pode até dizer: esta não é a melhor decisão e esta não é uma rota bíblica, não é a melhor decisão que você vai tomar, porque as escrituras dizem isso. Isso é o aconselhamento. Você tira o aconselhamento bíblico e aconselhamento pastoral, ela tem uma origem que são as escrituras. As escrituras vão balizar a conversa que está sobre a mesa. Ok. Isso é aconselhamento. Terapia é quando o aconselhamento e a pessoa está na condição, o aconselhado, né? O aconselhado ou aconselhando? Aconselhando, né? É. Quando essa pessoa que está recebendo essa orientação, você percebe, e isso é importante para o conselheiro, você percebe que passou de uma simples orientação e é algo patológico. Não é mais só uma questão de uma correção de rota, para de fazer e está tudo resolvido. Não. Virou comportamental, virou viciante, virou uma situação que ele não consegue se livrar com facilidade. Então, aí ele precisa de uma terapia. O que é terapia? A terapia, a gente entende pela condição que ela oferece, ela é cura pela fala. Não pela audição, não é pelo que você ouve, é pelo que você fala. Para quê? Para que você traga da inconsciência para a consciência e de que aquela situação precisa de uma solução pessoal. Então, a diferença é quem está recebendo a terapia, né, ele está sendo autorresponsabilizado pelas decisões que ele precisa tomar e ele mesmo chega a essa conclusão. O terapeuta não pode dizer para ele o que ele tem que fazer. Ele pode sugerir caminhos através de perguntas, de reflexões, para ele mesmo falar: opa, peraí, é verdade isso.
Por que você se comporta como você se comporta? Por que você sente raiva do jeito que você sente raiva? Por que você está sempre voltando para esse assunto? Por que você sempre volta naquele assunto que já aconteceu há 10 anos? Por que você fala que não perdoa? Porque sempre que a gente está conversando alguma coisa, você sempre cita tal pessoa. Então ele começa a ser consciente de alguma coisa e ele tem que tomar a decisão a respeito daquele determinado assunto. Agora, a segunda parte dessa pergunta, qual que era mesmo? Isso aí é terapia e aconselhamento. A segunda parte é quando a gente deve levar uma situação para um profissional, que é o psicólogo, que você já respondeu, mas esse psicólogo, ele deve ser mandatoriamente um cristão? Muito interessante. Olha só que interessante, porque se eu vou num cardiologista, né, eu vou lá e ele é autoridade nessa área e eu não pergunto para ele se ele é cristão ou não é cristão. Ele vai me medicar, ele vai me examinar, ele vai me colocar numa máquina para ser examinado e ele, pelos conhecimentos e autoridade que tem no assunto, ele vai me ajudar naquilo. Agora, quando você trata de alma e quando você trata de valores morais, éticos e espirituais, a coisa muda. Por que muda? Porque eu, por exemplo, posso ser tratado por alguém que tem nessa área, né, desenvolvimento humano, na área da psicologia, na área de terapia, por alguém que tem valores absolutamente diferentes do meu. Então alguém, eu acredito que um profissional não vá, um profissional sério, né, não vá pedir ou falar ou receitar, apesar que no receituário é só médico mesmo, né? Não vai falar para eu fazer coisas esdrúxulas, mas pode fazer coisas contrárias aos meus valores. Então, se eu sou cristão, não quer dizer que isso tem que ser absolutamente radical, ipsis literis, tem que ser cristão, mas tem que ser pessoas de valores. Então, por exemplo, eu vou passar por uma terapia com um psicólogo, por exemplo, que acha que não valoriza casamento. Você não está gostando da sua mulher? Sai. Por que você não experimenta? Não vou experimentar, apesar que eu achar que um psicólogo sério não vai falar isso. Mas um psicólogo cristão ou um terapeuta cristão vai pegar como base as questões acadêmicas, científicas e bíblicas. Ele tem algo a mais, entendeu? Balizado e paralelizado, essa palavra estranha, paralelizado, né? Em paralelo com os princípios bíblicos, conhecimentos acadêmicos, para me dar uma melhor condição de restauração, de recomeço, de ressignificado, de valores aos quais eu não estou enxergando. Uma vez eu fui conversar com uma psicóloga, não faz muito tempo, que eu estava numa crise de decisão, e eu falei com ela, ela era cristã, eu falei para ela assim, o problema, doutora, é que eu sou pastor. Ela falou, eu sou especializado em pastores. Eu falei, meu Deus! Eu falei, só tem muito clientes. Ela, mais do que você imagina. Aquilo me deu uma segurança tão grande. E eu falei, verdade. Aí eu contei um pouco da história naquela momento com ela. Ela falou assim, eu queria só te falar uma coisa. Espiritualidade não é responsabilidade de ninguém, nem de teu filho, nem de tua esposa, nem de teu pastor, nem da sua igreja. Espiritualidade é responsabilidade tua. E tudo que acontece ao seu redor que você não é responsável, você não tem muito a ver com aquilo, você tem a ver com a tua espiritualidade. Aí ela me fez a pergunta, como é que está seu devocional? Como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está a sua oração? Como é que está o seu temor a Deus? Eu falei, calma, está encerrada a sessão. Já entendi tudo, quanto que é a consulta. Entendi em uma. Ela não foi analisar por trás das palavras. Ela pegou o negócio. Eu falei, camarada, eu agora que descobri, olha só. Uma que não está ouvindo o pastor, ela entendeu. Uma profissional que não tem os mesmos valores, o que ela ia falar para mim? Desculpe, ela não ia entender o que eu estava sentindo. Ela discerniu. Você se distancia. Olha só o que ela falou. Sabe qual é o seu problema? Você imagina o que ela falou para mim? Você parou de fazer devocional. Não, ela falou isso, mas ela falou assim: você está como muitos estão. Você apertou o botão do piloto automático. Porque a gente aprende a fazer, Dani. A gente aprende a dirigir, a gente aprende a orar, a gente aprende a pregar, a gente aprende. E aí a gente liga o piloto automático e fala, eu vou fazer, entendeu?
Mas não é uma coisa mecânica. Você falou um ponto interessante, porque muitas vezes o ministério torna a gente um ativista Exato. e esquece da gente que a gente precisa tratar também a nossa alma. A nossa alma, exato. É por isso que o pastor tem que ser pastoreado. Entendeu? É uma coisa muito interessante isso. E a espiritualidade é responsabilidade minha. Mas nós precisamos ser cuidados também. Precisamos prestar conta. Você, quando precisou tomar uma decisão, você procurou ela para entender algumas questões para que você pudesse tomar Eu não alguns achei passos. resposta.